talvez esse seja daqueles textos que você deveria marcar em sua Bíblia. Eu não penso que seja possível cansar de ler essas palavras. Elas deveriam ser recortadas e coladas na geladeira para que você não se esqueça, porque eu suspeito que nós temos a facilidade de esquecê-las. Eu estou me referindo aos versos 9 e 10 do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. O texto diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Se alguém te perguntasse sobre o que você pensa ser o maior perigo para a sua experiência cristã, o que você responderia? Se alguém te perguntasse sobre o que você pensa ser a maior ameaça ao cristianismo, qual seria a sua resposta? Se alguém te perguntasse sobre qual é o ataque mais significativo contra a Igreja de Cristo Jesus, o que você responderia? É fácil para nós pensarmos que as ameaças, as mais perigosas ameaças para a Igreja, são aquelas ameaças que vêm de fora dela. Talvez você responderia que o maior perigo seja o crescimento do ateísmo, ou mesmo de um ateísmo funcional na vida prática da sociedade, onde mais e mais as pessoas estão convencidas de que não há qualquer necessidade ou qualquer razão para se submeter a Deus. Talvez você diria que é o materialismo grosseiro da nossa cultura, que diz que a vida é sobre as coisas físicas e as experiências físicas. Quem tem mais, quem tem a maior pilha de coisas ganha. Talvez você diria que é a moralidade desenfreada da nossa cultura, onde tudo parece normal, e você mal pode sair na rua ou olhar para o computador, ou ler uma revista, ou ouvir uma música, ou ver um programa de TV sem ser moralmente atacado. Bom, tudo isso parece contribuir contra o mal da igreja, parece plausível, mas eu estou profundamente convencido de que Pedro está nos dizendo que as maiores ameaças para a igreja não são encontradas fora da igreja. Os maiores perigos para a sua caminhada com Deus são mais sutis e muito mais pessoais. Na verdade, eu diria que Pedro parece argumentar repetidas vezes nessa carta que o maior perigo é, na verdade, encontrado dentro do nosso próprio coração. E Pedro se volta constantemente para dois perigos, na verdade, um mesmo perigo com dois lados, um individual e um coletivo. O primeiro é o perigo da amnésia de identidade, que na pressão da vida neste mundo caído, na pressão da família, na pressão da educação, na pressão da carreira, na pressão das amizades, na pressão das coisas que você faz e que tornam a sua vida tão frenética e ocupada, você se esqueça quem você é. Eu quero dizer, quem você é em Cristo. Porque você pode esquecer que não foi apenas perdoado, mas que foi dado a você uma nova identidade. Uma identidade que deve fazer mudar tudo o que você pensa sobre quem você é e o que você faz. E o perigo disso é que a amnésia de identidade sempre leva a uma substituição de identidade. Se você não recebe a sua identidade verticalmente, que é a maneira que Deus projetou para que ela seja recebida, então você vai recebê-la horizontalmente. Você pode transformar sua formação acadêmica na sua identidade. Agora, ter um título é uma experiência importante, mas é uma experiência, não uma identidade. Você pode transformar seu casamento na sua identidade e tentar tornar o seu cônjuge no seu salvador pessoal. E no caso de você ainda não ter percebido, isso não vai dar certo. Você pode transformar a sua paternidade na sua identidade. Até cair numa espécie de desnorteio quando o último filho sai de casa porque esteve procurando naqueles filhos algo que eles não são capazes de te dar. Você pode transformar até seus problemas em sua identidade. Alguém pode dizer: eu sou deprimido, como se isso fosse a sua identidade. Veja, eu não estou diminuindo o peso dessa terrível experiência humana, mas ela não pode ser uma identidade, ela é uma experiência. E se você tornar isso em uma identidade, isso vai te machucar profundamente. Então Pedro continua retornando a esse ponto e martelando esta questão várias vezes,
enquanto ele está falando com essas pessoas que estão enfrentando o sofrimento. Muitas vezes no sofrimento, quando você enfrenta coisas que você não esperava enfrentar, coisas que são dolorosas e difíceis, sua concentração nessas experiências faz com que você se esqueça quem realmente você é. Em Gálatas, capítulo 2, verso 20, Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é a nossa identidade atual. A minha pergunta é: que parcela da maneira como você se vê é moldado pelo que Jesus fez por você na cruz? A cada manhã, quando você acorda, que identidade configura o modo como você enfrenta o seu dia? A sua identidade é fundamentada no que você faz e nas habilidades que você possui? Eu sou uma mulher de negócios, eu sou um pai, eu sou um pastor. Percebe como essas coisas começam a funcionar como identidade ao invés de vocação? Ou você se define à luz de um acontecimento do passado? Eu sou um sobrevivente de uma violência ou de um abuso. Eu sou um alcoólatra, eu sou um adicto, eu sou alguém que cresceu numa família disfuncional. Talvez você se defina à luz de um conflito atual. Eu sou deprimido, eu sou bipolar, eu sou ansioso, eu sou nervoso. Apesar de um cristão nunca dever subestimar seus dons pessoais, ou mesmo problemas do passado ou conflitos do presente, eles não podem tomar o lugar da nossa identidade em Cristo. Nossa posição deve começar em dizer: eu sou uma nova criatura em Cristo e, pela graça de Deus, uma mulher de negócios. Eu sou um cristão e, por amor de Deus, eu sou também um pai. Eu sou um cristão e também sou pastor. Jesus me define, não o meu chamado ou a minha vocação. Eu sou um cristão que foi machucado por alguém no passado, que luta contra a depressão, que luta contra a ira, mas acima de tudo, eu sou um cristão. Minha identidade fundamental na cruz de Cristo supera qualquer conflito que eu esteja passando atualmente. Cristo vive em mim e por isso eu tenho tudo o que eu preciso para encarar meu dia, minha realidade e as minhas necessidades. Mas há outro perigo relacionado a isso que está particularmente presente na cultura da igreja dos nossos dias. É o perigo do individualismo. É o perigo de transformar o cristianismo em algum tipo de busca individual. É o perigo de transformar o cristianismo em uma religião Jesus e eu. Essa não é a religião do Novo Testamento. Nós fomos chamados para uma fé coletiva, uma fé que no todo se trata de relacionamentos. Quando Paulo fala à igreja, ele usa termos como corpo, templo, família, para nos lembrar que a nossa caminhada com Deus é, na verdade, um projeto coletivo. Você não foi conectado pela graça para fazer essa caminhada sozinho. Você é chamado para fazer parte do povo de Deus, e isso não é algo somente para entender, mas é algo para se viver. Eu quero dizer, pense por um momento na igreja local. Nós viemos de lugares diferentes, vivemos experiências diferentes e temos diferentes culturas. Seria tentador pensar que a igreja é como um grande restaurante, uma grande loja de departamento ou um supermercado onde as pessoas vêm de lugares diferentes com alguns tipos de interesses pessoais e se encontram no mesmo ambiente para conseguir o que querem e então voltam para a sua vida particular sem nenhuma conexão necessária entre si. Mas a igreja não é assim. Você está, reconheça isso ou não, viva isso ou não, intimamente conectado pela graça e pelo propósito divino a todos ali da igreja. Você não é apenas um consumidor que vem para obter o que você quer e depois de ter obtido volta para a sua vida particular. Em nossa cultura, nós temos grandes fronteiras entre a vida privada e a nossa vida pública. É possível fazer parte do corpo de Cristo e viver sem nenhuma conexão vibrante com as pessoas ao nosso redor. Esse não é o cristianismo do Novo Testamento. É possível até mesmo ser parte de um pequeno grupo e ser um desconhecido para as pessoas que participam com você. Esse não é o cristianismo do Novo Testamento. Então Pedro
quando ele fala sobre a nossa identidade, ele também fala de forma coletiva. Veja os termos aqui. Uma pessoa santa? Não. Nação santa. Raça eleita. Sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Bom, antes de tratar de cada uma dessas pequenas frases, eu gostaria de perguntar: você tem vivido um cristianismo privatizado? Você abraça sua conexão com seus irmãos e irmãs em Cristo? Você entende que somos chamados para sermos efetivos neste mundo coletivamente e que o seu crescimento na graça e sua eficácia como instrumento da graça está inteiramente relacionada ao ser parte do corpo, da família e da nação da fé? Quem te conhece? Com quem você trabalha para ser mais eficaz para Cristo? Você é alguém que vem somente para consumir algum aspecto da fé? Você compra uma visão antibíblica de independência ou de autossuficiência? Veja, Pedro é bastante pastoral aqui porque ele está preocupado com que as pessoas que estão enfrentando o sofrimento se afundem em uma visão focada no individualismo, que é o que acontece com muita frequência nos momentos de sofrimento. E então esqueçam de que foram chamadas a serem, pela graça de Cristo, um grupo, um corpo. Então ele diz na primeira frase: vós sois raça eleita. Independentemente da sua própria capacidade, independentemente da sua própria habilidade, você foi escolhido pela graça de Deus para fazer parte de uma nova raça espiritual. Eu acredito que Pedro usa o termo raça porque uma das formas mais fundamentais de identidade para um ser humano é a sua identidade racial. Ele está dizendo: é assim que esta nova identidade é recebida. É como se você tivesse recebido uma nova raça. Ele não está falando sobre a cor da pele ou qualquer outra característica física, ele está falando sobre o que aconteceu no seu coração, sobre como agora você faz parte de um grupo de pessoas que, pela graça, estão vivos para Deus. Você agora é diferente, mas você agora é diferente junto. Há um sentido em que tudo o que se segue no texto, na verdade, define o que significa ser parte desta raça eleita. Mas deixe-me dizer isso: raça eleita significa que o grande Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, escolheu colocar seu amor eterno sobre você. Uau, isso é incrível! Deus me ama. Apesar de quem eu sou ou de quem eu fui, Deus me ama. Eu sou parte de um grupo de pessoas a quem Deus simplesmente escolheu amar. E isso é incrível. Agora, cada uma dessas frases nos dá um pouco da faceta do que significa ser raça eleita. Elas não são 4 identidades diferentes, elas são perspectivas diferentes de uma mesma identidade. Então ele diz sacerdócio real. Significa que somos um grupo de sacerdotes do rei. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos acesso à presença de Deus. Agora, você nunca deveria se acostumar com isso. Por milhares de anos, o povo de Deus foi incapaz de estar na presença de Deus. O acesso estava fechado para eles. Só os sacerdotes podiam ir no lugar onde a glória de Deus se manifestava. E quando Jesus veio e foi crucificado, o véu se rasgou. E agora, para os que foram redimidos pela cruz, foi aberto o acesso direto a Deus. Você pode a qualquer momento entrar na presença de Deus. Você vive todo instante na presença do Deus Todo-Poderoso. E Deus diz: venha, você pode entrar na minha presença e trazer as suas necessidades diante de mim, porque eu nunca vou virar as costas para você. Nós temos acesso direto a Deus. Mas há um chamado aqui também. O que é que os sacerdotes faziam? Os sacerdotes faziam sacrifícios. Isso nos diz que somos chamados a uma vida de sacrifício. Uma vida onde voluntariamente oferecemos nossos dons, em nossas forças, em nossa energia, em nossos recursos, nossos relacionamentos, nossas situações a serviço do Senhor, que é o nosso Rei. Isso significa que sua vida deve ser uma vida de sacrifícios agradáveis a Deus. Você não deveria usar a sua vida da maneira como você quer. Então você vive sacrificialmente em sua faculdade. Você quer oferecer até mesmo seus estudos para Deus. De alguma forma, de alguma maneira, essa experiência é usada para os propósitos dele.
Você oferece sua casa como um sacrifício a Deus para que, de alguma forma, sua morada seja usada para os propósitos dele. Você oferece suas amizades a Deus com a esperança de que, de alguma forma, suas amizades possam ser usadas para o seu propósito. Você oferece seus filhos a Deus, entendendo que eles não pertencem a você. Você não está mais tentando transformar seus filhos em pequenos clones para sua reputação e para sua própria felicidade, mas você entende que eles pertencem a Deus. Eu ofereço meus recursos ao Senhor. Eu não penso que quando entrego meus dízimos e ofertas estou dando a Deus o que é meu. Tudo que eu tenho pertence a Ele. Quando você coloca dinheiro no gasofilácio, você está entregando a Deus o que já pertence a Ele, é dele. Agora, isso é muito, muito diferente do tipo de visão evangélica moderna da vida cristã, onde eu vivo a minha vida para que Deus me sirva, para que Ele sirva aos meus propósitos, onde Deus precisa se acomodar às minhas próprias regras para que eu então lhe dê a graça de ser chamado fiel. Não, vocês são sacerdotes de Deus. Vocês foram chamados para uma vida diária de sacrifício. Então Pedro diz, nação santa. Novamente, esse é um reforço da nossa identidade. Fomos separados por Deus para sermos seu povo especial. Agora pertencemos a uma nova cultura, falamos uma linguagem da fé. Temos um governo sobre nós que está muito acima de qualquer governo deste mundo, mas que abraça pessoas de todas as línguas, povos e nações. É uma nação separada pelas mãos do próprio Deus, e Deus nos deu a graça espiritual de pertencer a ela. Então Pedro completa dizendo, povo de propriedade exclusiva de Deus. É difícil capturar em pouco tempo o poder dessas palavras, mas Deus estendeu a mão e nos tomou nos seus braços e nos atraiu para perto do seu coração. Ele nos envolveu e disse, vocês são meus, vocês são meus. Ele olha para cada um dos seus filhos e diz, você é meu. Você pode nunca experimentar o sucesso humano, mas você é meu. Você pode estar vivendo em um corpo quebrado que restringe sua existência neste mundo, mas você é meu. Você pode estar vivendo em uma situação de dificuldade, porque você vive em um mundo caído, mas você é meu. Você pode não ter uma série de realizações na sua bagagem, mas você é meu, você é meu. Eu te tomei como minha propriedade, você é meu. Quando você está enfrentando algo completamente inesperado, esta é a identidade que você precisa pregar para você mesmo. Eu sou parte da raça eleita, eu sou parte do sacerdócio real, eu sou parte da nação santa, eu sou propriedade exclusiva de Deus. E tomando consciência disso, você precisa viver essa identidade. Você está sempre vivendo algum tipo de identidade. Naqueles momentos em que você está enfrentando dificuldade, quando você está enfrentando o inesperado, quando você está sofrendo, o que você diz sobre você? Bom, se você entender sua identidade, então você vai compreender sua missão. Isso é o que vem em seguida, o texto diz, a fim ou com a finalidade de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te deu uma identidade, essa identidade gloriosa que nós vimos até aqui. E Ele te chama para uma missão, a missão de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu poderia dizer que há somente nessa frase um curso completo sobre evangelismo. E aqui está a primeira coisa. Nós não proclamamos uma ideologia. Nós não pregamos a glória da igreja. Nós não proclamamos programas e ideias. Nós somos chamados a apontar repetidamente para a glória de uma pessoa que é o nosso Salvador. Nós não oferecemos ao mundo um sistema de redenção, nós oferecemos ao mundo um Redentor. E Pedro diz que a maneira pela qual você aponta para as virtudes dele é contando a sua história. Conte a sua história e quando você fizer isso, fale como este Redentor te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fale sobre como Ele, em sua soberania, conduziu a sua história, como em seu poder Ele te ajudou a enxergar, ainda que você fosse cego,
como em sua graça Ele te fez consciente da sua necessidade e do seu pecado, como em sua misericórdia Ele te perdoou, como em seu poder Ele agora te protege e te liberta de si mesmo. Enraize o Evangelho na história viva que é a sua própria história. Você tem histórias para contar. E enquanto você conta a sua história, o que Pedro diz é: faça de Deus o personagem principal da sua história. Fale da excelência da sua soberania, da excelência da sua sabedoria, da excelência do seu poder, da excelência da sua graça, da excelência do seu amor, da excelência da sua misericórdia. Você é tímido e tem medo de apontar para a glória de um Deus que derramou sua graça sobre você? Você preferiria experimentar a glória temporária da aceitação humana ao invés de apontar para a glória do Deus que radicalmente mudou tudo em sua vida? Agora, não há um cristão que não tenha a oportunidade de fazer isso. Pedro diz que este é um chamado e não uma escolha. Você foi chamado. Ele nos separou para que nós fôssemos juntos, eficazes, mas também nos espalhou por todo lugar para que sejamos luz onde estivermos. Nós somos em todo lugar milhares de pontos de luz. Nós somos o próprio Evangelho por todo lugar enquanto apontamos para as virtudes do nosso Salvador. Bom, aqui está a última coisa na passagem. Se você viver a sua incrível nova identidade, se você vai fazer parte dessa missão para a qual você foi chamado, você tem que se lembrar que antes não erais povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Isso significa que a graça virou o jogo. Você não é o que é hoje em Cristo porque você é bom. Você não é o que é em Cristo porque você tem as habilidades que Deus procurava. Você é o que é porque Deus olhou com compaixão para alguém que não era do seu povo e decidiu te incluir. Porque Deus olhou para a sua miséria e te decidiu agir com misericórdia sobre você. Eu quero terminar dessa maneira. Talvez o perigo mais significativo para a experiência cristã seja o perigo do esquecimento. Quando você se esquece quem você é, o pecado se torna imediatamente mais sedutor e mais fácil de realizar. Quando você esquece quem você é, a autossuficiência se torna mais fácil. Quando você esquece quem você é, o individualismo se torna mais fácil. Quando você esquece quem você é, o cristianismo consumista do domingo de manhã se torna mais fácil. Quando você esquece quem você é, a passividade evangélica se torna mais fácil. Quando você esquece quem você é, o cristianismo deixa de viver na sua vida interior e ele começa a ser vivido nas bordas da sua vida de maneira formalizada e vazia. Bom, para ser honesto, eu acredito que existem milhares e milhares de cristãos evangélicos que vivem assim. Sua fé é mais vibrante em momentos formais. Sua fé é mais vibrante em programas e ministérios agendados, mas no interior da sua vida há uma contradição assustadora sobre aquilo que ele professa em público e aquilo que ele vive. E por causa disso, nós deixamos de ser o exército que fomos chamados para ser. A pergunta para você é: essas gloriosas verdades vivem no interior da sua vida nos momentos mais particulares do seu dia a dia? Você que é estudante, o Evangelho molda a maneira como você interage com os professores, a maneira como você interage com os outros alunos? Marido, o Evangelho molda a maneira como você fala e se relaciona com sua esposa. Esposa, o Evangelho molda a maneira como você se relaciona com seu marido. O Evangelho molda a maneira como você está disposto a olhar para a tela do seu computador ou do seu celular. O Evangelho molda como você responde quando algo inesperado e desagradável acontece com você. O Evangelho molda a maneira como você se comporta quando enfrenta enfermidades. O Evangelho molda a maneira como você responde aos seus filhos, mesmo naqueles momentos em que você está cansado e exausto. O Evangelho molda a maneira como você responde a um pastor ou a um presbítero quando você pensa que eles não agiram com você como deveriam agir. O Evangelho molda as esperanças e os sonhos que você tem para a sua vida.
O Evangelho molda a maneira como você pensa sobre o dinheiro e as suas posses. Sua vida é conduzida e moldada pelo Evangelho e você age com compaixão, bondade e misericórdia para com todos, porque você se lembra de que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você se lembra que foi a graça e foi a misericórdia que mudaram o jogo? Ou você é muito bom em esquecer? Esquecer quem você é e o que foi realizado por você. Lembre-se, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Pai, por ter nos feito assim. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós queremos nos lembrar disso, ó Deus, a todo instante. Nós queremos nos fortalecer na lembrança do que o Senhor fez por nós. E, ó Deus, enquanto nos lembramos, nós queremos proclamar, ó Deus, as virtudes do Senhor, para que aqueles que estão nas trevas venham a encontrar também a luz que um dia se manifestou a nós. Que nós mesmos sejamos luzes, ó Deus, nos lugares onde estamos, para que a Tua glória seja vista e que as pessoas se aproximem de Ti e façam parte dessa raça eleita, desse povo que é propriedade exclusiva do Senhor. Obrigado, ó Deus. Obrigado por Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, porque colocou sobre nós as honras que estão sobre Ele. Obrigado, ó Deus, porque nós agora somos chamados Teu povo, Teus filhos, Tua nação, uma raça feita pelas Tuas mãos, ó Deus, de maneira espiritual, para vivermos na Tua presença, desfrutarmos, ó Deus, do Teu amparo, do Teu consolo, do Teu amor, desfrutarmos, ó Deus, do Teu poder e proclamarmos, ó Deus, a glória que o Senhor tem. Abençoe-nos, ó Deus, para que façamos isso com coragem. E enquanto fizermos isso, que nos lembremos, ó Pai, que nós mesmos éramos miseráveis e que só fazemos o que fazemos porque o Senhor nos alcançou com a sua misericórdia. Nós oramos em nome daquele que é o nosso Salvador e bendito Senhor, o nosso amado Rei, Jesus Cristo. Amém. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno e todo-poderoso Pai, e que o ensino e as consolações do Santo Espírito esteja com o povo do Senhor aqui e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.